Convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 17, do versículo 5 até o versículo de número 11. Jeremias 17, de 5 a 11. E aí eu já quero passar aqui o tema que a gente vai meditar nessa noite, que é a diferença do homem que confia no homem e o homem que confia em Deus. Qual é a diferença do homem que confia no homem e o homem que confia em Deus? Leiamos de forma alternada. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Fala assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus, Senhor, examina o coração, eu provo os pensamentos, e isso dará a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Ó Pai de amor, rogamos que o Senhor venha falar a Tua palavra aos nossos corações, que nós venhamos aprender do Senhor mais um pouco nessa noite, e que a Tua palavra venha de forma contundente marcar nossas vidas para a obediência ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Meus amados, introduzo aqui a nossa mensagem dessa noite, fazendo uma ponderação. Para muitos, é importante ressaltar isso, que quando ele fala homem, ele não está falando a pessoa do gênero masculino, mas ele está falando do ser humano, ok? Porque algumas vezes isso não fica tão explícito e é importante ressaltar. Ele fala do ser humano. Então, quem é o ser humano que confia no ser humano? Ou quem é o ser humano que confia em Deus? Esse é o paralelismo que ele está colocando aqui. E se nós pararmos para refletir um pouco mais, e olhando o próprio texto bíblico, fazendo essa parte inversa, vindo do final para o começo, veja o que diz o versículo 9. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. E ele fala um aspecto aqui que é surpreendente para nós. Desesperadamente corrupto. Não é só corrupto, mas é um corrupto desesperador, né? Um negócio assim fora do sério. Não é algo tão... Corrupto já seria ruim, mas desesperadamente corrupto é um negócio que é muito mais elevado, né? É muito mais grave do que só corrupto. Se você falar assim, me contrate na tua empresa, eu sou só uma pessoa corrupta, você vai contratar?
Você fala, não, mas vou contratar uma pessoa corrupta aqui, né? Quais são as suas qualidades? Eu sou uma pessoa perfeccionista, sou uma pessoa tal, e os seus defeitos? Sou corrupto. O que você falaria para ele? Ô, amigão, obrigado pela tua honestidade, mas a vaga foi preenchida semana passada, né? E não tem mais vaga para você. Pode, por favor, voltar outra vez, quem sabe, né? Mas se ele falar assim, eu sou desesperadamente corrupto, você vai falar o que para ele? Ô, amigão, por favor, né? Segurança, dá uma revistada nele aí antes de sair, porque ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. E ainda mais, o texto continua falando, quem pode conhecer? Quem pode conhecer o coração do homem? Nós paramos e falamos, se aquela pessoa eu conheço, eu confio nela. Ah, é? Será que nós deveríamos confiar de verdade dessa forma? Porque se o coração dele é corrupto, do ser humano, ele tem um problema, que é o pecado que age no ser humano. Ah, mas ele é crente, mas ele ainda é pecador. Ele é crente, mas ainda é pecador. O pecado ainda habita nele. E em algum certo momento isso pode vir a acontecer, o pecado dominar a sua vida e o seu coração. Interessante que quando a palavra do Senhor nos fala sobre o coração, ele fala do ser interior, da vontade, da parte interior, da inclinação, como um lugar de desejos. É nós por dentro, dos nossos sentimentos, das nossas ambições, no lugar das emoções e das paixões. O coração é o que deve ser tratado. E ele fala, enganoso é o coração. E aí, então, quando você ouvir aquela frasezinha assim, siga o seu coração, tome cuidado. Tome cuidado porque para uma pessoa te enganar, o que ela tem que fazer? Ela tem que acertar algumas vezes. Olha, contar uma verdade, outra verdade, outra verdade, até ganhar a tua confiança e depois vir te enganar. O engano acontece assim. Mesma coisa das pessoas que acham que estão ganhando. Estou ganhando, ganhei uma, ganhei duas, ganhei três, ganhei quatro. Aí ele vai e aposta tudo que tem. E quando que o engano chega, é quando ele aposta tudo que tem, porque ganhou a confiança. E por isso que ele fala, enganoso é o coração. Ele fala que o coração pode, e os nossos desejos podem, em certa medida, estar destonante com a vontade do Senhor. Porque não plenamente, totalmente, completamente, todo momento, mas é aquele momento que nos ganha a confiança após vir para nos derrubar. E quando ele fala do enganoso, é aquela astúcia. E é interessante que a palavra aqui usada, ele dá aquela ideia do ataque a pegar o calcanhar. Quem é do interior sabe. O cachorro traiçoeiro, o que ele faz? Ele morde você pelo calcanhar. Você passa, está indo tudo bem, ele vem por trás e no teu calcanhar. Te pega pelas costas. Ele não vem pela frente. Quando ele fala que é enganoso, é esse processo de vir sorrateiramente, a surdina, por trás, e ele morde o teu calcanhar. E é interessante que ele fala, não do coração do outro, mas até do teu próprio coração. Porque isso é muito comum quando nós derivamos para o outro, né? O outro, o coração do outro é enganoso, o coração daquele lá é enganoso. Mas se o dele é enganoso, o teu não é? Se o dele é enganoso, o teu também não é? Muitas vezes nossas paixões também não nos enganam. Sim, também vão nos enganar. Por quê? Porque nós estamos na mesma condição humana
que o outro. Mas eu tenho Deus, glórias a Deus por isso, louvo ao nome do Senhor por isso. Mas nós devemos lembrar que, mesmo tendo Deus, nós continuamos sendo pecadores. Nós continuamos sendo pecadores. E como pecadores, nossa inclinação pode vir para o mal, pode vir para as paixões humanas, pode vir para o meu próprio ego, para dentro de mim. E por isso que ele fala, o coração é enganoso mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Veja o que diz Tiago, fala assim, ao contrário, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, e o que ele faz? O seduz. O processo de atrair e seduzir. A gente viu isso lá no Jardim do Éden, não viu? A gente viu isso lá no Jardim do Éden. Nós já ouvimos essa história no Jardim do Éden. Atrair e seduzir. Olha como que esse fruto é bonito. Olha como esse fruto é agradável. Olha como esse fruto, né? Tá vendo? Deus não quer que você coma, porque quando você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Atraiu e seduziu. Mas será que isso também não acontece com a gente? Será que isso também não acontece conosco? Porque a gente só muito deriva, né, ao outro. Mas quando a gente traz para a gente, sim, é corrupto. É levado às tentações, é levado a ser atraído e ser seduzido. E ele continua, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao quê? O pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. E morte aqui é separação. Separação do homem e de Deus. A palavra de Deus fala que os nossos pecados fazem essa separação, nossa e do nosso Deus. E aí, a grande pergunta que o texto faz é: quem pode conhecer o coração do homem? Quem pode conhecer os nossos corações? Será que é a tua esposa, o teu marido? Eu tenho 25 anos de casado, vamos completar 25 anos de casado, né, com a minha esposa linda. Tem hora que eu não conheço ela, tem hora que ela não me conhece de acordo. Tenho certeza que tem gente que tem muito mais tempo de casado. E algumas vezes fala assim, olha, nós nos conhecemos tão bem, só basta um olhar. A gente olha um para o outro, a gente já sabe o que está acontecendo. Mas será que tão profundamente é esse conhecer do coração? Em algum momento nós não nos pegamos mesmo nos enganando ou enganados com o outro? Meus amados, sim, o coração, ele é só conhecido pelo Senhor Deus. E por isso ele fala assim, versículo 10, voltando do começo ao final, né? Do final ao começo. Eu, o Senhor, o que ele faz? Esquadrinha o coração e prova os pensamentos. É o processo que o Senhor Deus está trabalhando de ver e colocar o esquadro. Quer medir alguma coisa se está certo? Pega o esquadro. Veja o esquadro. Né? Hoje pela manhã, o presbítero Teles estava testando uma ferramenta de fazer linha, né? Ali embaixo do salão. De fazer aquela linha, a laser, né? Tão bonita, que faz para lá e faz para cá, e mede todo o esquadro, todo o alinhamento. E eu fiquei olhando e falei assim, olha isso, como que parece que está tudo alinhado, mas quando você bate a linha, parece que está tá meio torto, né? E a palavra de Deus fala justamente isso, que ele esquadrinha, é colocar no esquadro. É ver o esquadro. Os nossos corações. E aqui é algo que nos admira, que ele pesa, ele prova os nossos pensamentos. Ah, meus irmãos, tem gente que só acha que está pecando quando faz. Quando pensa, não. Ah, só pensei, não fiz nada. Ah, se você pensou, você já pecou. Né? Você já cometeu o pecado. E é interessante que a palavra de Deus fala que ele vai pesar, que ele vai olhar,
que ele vai colocar à prova os nossos pensamentos. E isso aqui é desesperador para nós. Por quê? Porque o Senhor Deus é aquele que sabe todas as coisas. Não há nada oculto tanto das minhas ações quanto dos meus pensamentos. E só isso aqui já seria algo que a gente já estaria impactado com a palavra do Senhor. Poxa, então eu não preciso falar, não preciso fazer, não. E é interessante que ele está cuidando da gente num processo de esquadrinhar, mas também no processo de olhar os nossos pensamentos, de provar os nossos pensamentos. Deus, ele faz o quê? Ele esquadrinha o coração e ele olha os nossos pensamentos e testa os nossos pensamentos. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aquele que sonda os nossos corações é aquele que coloca aquela sonda no lugar certo, de ver e vasculhar os nossos corações. É aquele que nos conhece de dentro, porque somos templo do Espírito Santo. Olhando todo esse parâmetro introdutório, qual é a diferença do homem que confia no homem e o homem que confia em Deus? Em primeiro lugar, eu quero trabalhar e pensar um pouquinho com os irmãos sobre esse homem que confia no homem. Primeiramente, o homem que confia no homem. Então, o homem confia em Deus ali, mas é o homem que confia no homem. Olha só, os versículos 5 e 6, fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia do homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração, o coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E percebe que a palavra de Deus vai falar que esse homem, ele é maldito. Ele é maldito. Vai falar mal dele. É uma pessoa que não tem a virtude. É uma pessoa que olha para si mesmo. É uma pessoa que, essa pessoa que confia no homem não é uma pessoa confiável, porque ele confia naquilo que é mortal, naquilo que é banal, naquilo que acaba. Ele prefere deixar Deus de lado e as suas promessas e a vontade dele, aquilo que é eterno, que não muda, a confiar naquilo que é mutável, naquilo que é pequeno. E ele fala assim, olha, esse faz da carne mortal o seu braço. E é interessante que aqui nós vemos esse paralelo daquele que confia em Deus, daquele que não confia em Deus. E esse aqui que não confia em Deus, ele prefere pegar aquilo que é mortal, aquilo que acaba, aquilo que vem do homem, que é carne, e carne é pecaminosa, a vez de confiar naquilo que é eterno, que é aquilo que é santo. Meus queridos, e é interessante que quando nós observamos que ele fala, faz da carne mortal o seu braço, isso daqui é muito tangível para nós. Nós entendemos o que é um braço, nós entendemos o que é uma carne, nós entendemos aquilo que é palpável. Você pode pegar na mão de uma pessoa, abraçar, dar a mão, fazer um acordo, fazer um negócio, né, e dar a mão para fechar aquele negócio. E não, nós demos as mãos, eu confio, faz dessa braço mortal a sua confiança. E é interessante que quando nós paramos para pegar naquilo que é palpável, naquilo que é tangível, nós deixamos aquilo que é eterno de lado. E a consequência aparta o coração de Deus. Esse homem que está confiando no homem, na promessa da terra, na promessa das pessoas à nossa volta, ele automaticamente, ele aparta o seu coração do Senhor. Não dá para servir dois senhores. Não dá para andar em duas canoas.
Não dá para ter luz e ter trevas. Não dá para beber água doce e água salgada da mesma fonte. A palavra do Senhor Deus vai trazer de forma muito clara para nós. Confiamos em quem? Esse homem que confia na carne, confia no homem, é como aqueles que colocam a sua força, o seu desejo, os seus anseios nas pessoas, e não em Deus, que é todo-poderoso. Veja os Salmos, ele fala assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confieis em príncipes, nem em homens, onde não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. O que nós pegamos e o que nós vamos levar dos homens? Ah, mas o meu pai, mas a minha mãe, ok, teu pai e tua mãe são importantes, são valiosos, são fundamentais para a nossa criação, mas nós não devemos confiar neles, nem neles. Porque a nossa confiança é plena no Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Sim, eles podem ser instrumento do Senhor, pode, e é bem por isso. Mas nós não podemos confiar, colocar nossa vida, nossos caminhos diante dos homens. Veja só as consequências que ele trata aqui. Quais são as consequências? O arbusto solitário no deserto. Ele é como um arbusto solitário no deserto. É interessante esse arbusto solitário. Ele não tem vida. Ele está lá sozinho, verde no meio do deserto, é verdade, mas está lá sozinho, sem esperança. Ele fica lá, não sai dali. E por isso que ele fala, quando vir o bem, ele não vai se mover de lá. Quando vir o bem, ele vai ficar lá, sozinho, no deserto, no meio do deserto. Não há o que ele não vai ver quando o bem chegar a ele. Ele morrerá no lugar seco, no deserto, na terra salgada e inabitável. Quem vai morar lá com ele? Ninguém. Por quê? Porque ele é o arbusto solitário do deserto, somente isso. Ele não vai criar sementes e fazer uma plantação de arbustos solitários no deserto. Ele vive sozinho lá, no meio de nada. E vai ficar lá, e a sua vida é lá mesmo. Quando nós confiamos não em Deus e confiamos nos homens, nossa vida é uma vida de solidão, de insensatez e sem vida. Veja o que diz os Salmos ainda. Ele fala assim, ainda que os príncipes brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Eles serão destruídos para sempre. Por quê? Porque apesar de ser bonito, apesar de ter uma certa vida no meio do deserto, aquilo não serve para nada. Aquilo não tem fundamentão nenhum. Não vai sair dali, vai ser somente ali. A diferença do homem que confia no homem e o homem que confia em Deus, em segundo lugar, é esse homem que confia em Deus, que eu quero pensar com os irmãos aqui, olhando o texto bíblico. Fala assim, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Qual é a diferença? Um é maldito, o outro é bendito. Esse é bendito. E é interessante que ele fala, bendita essa pessoa. Essa pessoa que confia em Deus é bendita. Por quê? Porque a sua confiança está naquilo que é eterno, não naquilo que é banal. Não naquilo que passa, não naquilo que é momentâneo. A esperança está no Senhor, que é imutável. O homem carnal morre, o homem Deus não morre. É o Deus encarnado, sim, mas é santo, é plenamente santo, é completamente santo, é eterno, não morre, não acaba.
Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. Quais são as consequências desse homem? Como árvore plantada junto às águas, tem raízes que mantêm ela verde, frutífera, raízes que vai manter ela. E é interessante que essa raiz vai até o ribeiro, até o rio, que está próximo. Não tem medo do calor e da dificuldade. Por quê? Porque ele tem raiz naquilo que é eterno, naquilo que vive para sempre. Não se perturba com as dificuldades. Sabe que vai ter dificuldade, sabe que vai ter momentos duros na vida, sabe que vai ter momentos que o calor irá vir, o frio irá vir, a intensidade do momento irá vir sobre ele, mas ele tem raiz e permanece. E é interessante que ele fala assim, que continua dando fruto, mesmo em tempos difíceis. Meus amados, isso nos remete aos Salmos 1, né? Isso nos remete aos Salmos 1. Que fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que homem é esse? É o homem que confia em Deus, é o homem que busca o Senhor, é o homem que coloca o seu coração diante do Senhor e a sua vida diante de Deus, sabendo que vem dele a sua bênção, vem dele o seu cuidado, vem dele a sua proteção. E eu quero iniciar nossa conclusão dessa mensagem dessa noite, voltando ao versículo 10. Fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nós já vimos lá na introdução que Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Mas é interessante que ele fala aqui, para dar a cada um segundo o seu proceder. Para dar a cada um segundo o seu proceder, fruto das suas ações. Meus amados, fruto das nossas ações. E para dar cada um segundo o nosso proceder. Se o nosso proceder é bom, teremos coisas boas. Mas se o nosso proceder é mau, teremos o quê? Coisas boas? Não teremos coisas boas. Nós vamos plantar, ou vamos colher aquilo que nós plantamos. Gálatas fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. De Deus não se zomba. E é interessante que muitas pessoas querem colher coisas boas, mas estão plantando coisas ruins. Ou não estão plantando nada, estão deixando a terra vazia. E quando nós deixamos a terra vazia, o que acontece? Quem é da roça sabe. As pragas nascem. A praga nasce. Mato nasce sem plantar. É uma beleza. Olha, a plantação de mato é algo fantástico, né? Não planta, não cuida, não roça, não passa veneno, mas olha, nasce mato, que é uma beleza. Gente do céu, como que nasce? Nasce muito mato. É a mesma coisa da pessoa que está em cima do muro, não vai para o Senhor, e está lá em cima do muro, achando que isentão está tudo bem. Não, meus irmãos, isentão já está espalhando. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Meus amados, essa é a grande verdade do Senhor. Aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. E muitas pessoas estavam zombando do Senhor, achando que iriam colher coisas boas sem plantar nada. E por isso ele fala de Deus não se zomba. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Quem planta o mal, colherá o mal. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Naquele tempo, que resultado colhestes?
semeaste as coisas de que agora vos envergonhais. O que eles estavam plantando antes, que estavam colhendo agora, que envergonhavam eles? Eram coisas boas? Não, não eram coisas boas. Eles não se envergonham de coisas boas. Olha, que coisa boa que você fez lá no passado. Olha que maravilha. Ai, que vergonha dessas coisas boas, né? Não, pelo contrário. Eles estavam plantando coisas ruins. E ele fala assim, olha, porque o fim delas é a vida ou é a morte? É a morte. Então vamos colher coisas boas quando plantamos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins como consequência. Aquele que mata terá consequência. Aquele que rouba terá consequência. Aquele que furta terá consequência. Mas aquele que planta coisas boas diante do Senhor, sim, terá consequências diante do Senhor também. Eu não estou falando aqui de salvação, mas estou falando de bênção nas nossas vidas e cuidado divino. Porque a salvação vem de Deus, e somente de Deus, e nós não fazemos nada na nossa salvação, não é pelo nosso mérito, mas estamos falando das obras daqueles que são salvos diante do Senhor. O Senhor abençoa e derrama graça. Observamos nesse texto bíblico um contraste entre fé e descrença, autoconfiança e confiança em Deus. Fé nas coisas e fé em Deus. Uma fé temporal, que é dos homens, para uma fé duradoura, que vem de Deus. O homem maldito, mas também o homem abençoado. Um homem que vem e recebe a graça do Senhor. Aplicando essa palavra para as nossas vidas hoje, onde está firmado a nossa fé? Aonde está firmada a nossa fé? Nas pessoas? É na política? Porque se o Bolsonaro ganhar, vai ser diferente. Se o Lula ganhar, vai ser diferente. Se fulano de tal ganhar, vai ser diferente. É? Será? Meus amados, nossa confiança não deve estar nas pessoas. Mas porque é o Messias, né? Não, para. Não é por aí. Não é por aí. Meus amados, a nossa confiança não pode estar nas pessoas. A nossa confiança tem que estar em Deus, que fez o céu e a terra e tudo que existe. Porque sim, dele vem a verdade, sim, dele vem o amor, sim, dele vem a graça. Se nós pararmos para confiar nas pessoas, porque é aquele pastor, é aquela pastora, porque é aquela pessoa, é o presbítero, porque é a minha igreja, porque é o meu coral, porque é tal coisa, tal, não para. Se a nossa confiança está nas pessoas, nós estamos no caminho errado. E quando eu falei pastor, eu não estou falando que eu creio no ministério de pastoral feminino. Ok? Mas nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus. Se for qualquer outra coisa, mesmo coisas da fé, está errado. Mas a minha Bíblia eu deixo aqui aberta no Salmos 91, para que nenhum mal venha de entrar aqui na minha casa. Está errado. Mas é a Bíblia. Mas está errado porque tua confiança está no Salmo 91 e não no Deus dos Salmos 91. Percebe como que a diferença até muito clara para nossas vidas? Estamos confiando no resultado de um exame? Não deu nada no meu exame. Que bênção. Está confiando naquilo? Se você está confiando naquilo, eu vou falar para você. Tem tipo de câncer que desenvolve em 24 horas. E daí? Como é que vai ser? 24 horas. Você faz um exame hoje, não deu nada. Daqui 24 horas você pode ter um câncer mortal. Aonde está a tua confiança? Está no exame? É como o braço carnal, mortal, que não tem nenhum valor. Não posso confiar nas pessoas. Não posso confiar nas coisas. Devemos confiar no Senhor, que é a nossa fé, deve estar baseada nele, para ele e somente nele. O homem ou em Deus? Vimos que o homem é traiçoeiro, é imprevisível,
que as coisas humanas elas passam e acabam, são banais, são como uma árvore do deserto seca, pequena, sem nenhuma direção, não vai para nenhum lugar, não sai daquilo. Mas Deus é fiel, bondoso e generoso. Deus é fiel, bondoso e generoso. O homem que confia em Deus é bendito. O homem que confia em Deus não é seduzido pelas coisas, não é seduzido pelas aparências, não é seduzido pelo momento, mas é confiante no Senhor, que Ele continua a caminhar e andar todos os dias. Levante, mas levante confiado no Senhor. Levante porque Ele estende a mão a você e te pega pela mão, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele ouve e Ele estende a sua mão a você. Confie em Deus. Levante confiante no Senhor, a cada dia, a cada momento. Mas não confie nas pessoas. Não confie nas coisas. Mas confie no Senhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua confiança, a minha confiança, seja pautada no Senhor, que fez o céu e a terra e tudo o que existe, em nome de Jesus Cristo.